Alcha, meus queridos, como vocês estão? Que o amor e a benevolência do nosso Criador e ao dos Exércitos esteja com você e com sua casa. Mais um mês está iniciando. Já desde então agradecemos e consagramos ao nosso Criador e ao dos Exércitos e ao nosso irmão resgatador a este mês, seja conforme o querer e a vontade dele. Nós vamos planejar, nós vamos projetar, nós vamos fazer um planejamento para este mês. Mas quem vai dar o alicerce, quem vai entregar a resposta é o nosso Criador. Por quê? Porque quando você consagra Ele, quando você entrega nas mãos dele, quando você tem que trabalhar, mas você tem que consagrar aquele que dá a resposta, aquele que já tem tudo pronto para você. Que antes mesmo de você projetar algo para sua vida, antes mesmo de você querer algo para sua vida, o nosso Criador, ele já sabe de todas as coisas, ele já sabe dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Então nós temos sim que consagrar a ele que seja feita a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para a gente. De repente a gente projeta algo que não vai trazer um problema futuro. De repente a gente quer algo que vai trazer transtorno daqui a uns dias, ou depois vai trazer algo que vem nos chatear. Então é interessante sim que nós venhamos sim. Toda pessoa normal tem que planejar, tem que fazer seu planejamento mensal, tem que fazer seu planejamento semanal, quinzenal, enfim. Mas assim, depois que a gente planejar o que nós queremos fazer durante esse novo mês, nós vamos agora consagrar ao Criador, consagrar ao nosso irmão resgatador, nosso irmão salvador, né? Que seja feita a vontade dele em nossas vidas, porque nós fazemos planos, mas a resposta vem dele, né, para as nossas vidas, e que seja feita a vontade do Criador em nossas vidas, aquilo que eu, você, estamos planejando para este novo mês, né, que seja feita a vontade. Assim seja, querido. Bora meditar? Hoje nós iremos meditar em Romanos, capítulo 4, versos 13 a 25. Bora lá? Abra sua palavra, que é a palavra que vivifica, é a palavra que cura, é a palavra que transforma e é a palavra que liberta. Queridos, nós iremos falar sobre promessas e fé. Quem tem promessas? Quem tem fé para que essas promessas venham se cumprir em suas vidas? Este é o mês. Coloque tudo aquilo que você tem projetado nas mãos do verdadeiro Pai, que é o nosso Pai Celestial. E se você tem fé suficiente para realizar, assim será. Porque na palavra de Al diz, aquele que tem fé suficiente, crê somente. Diga para esse monte, move-se daqui para lá, assim será. Então nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar o Criador. Bora meditar? Vamos lá. Versos 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça e da fé. Pois se os da lei é o que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ou seja, nós vivemos na graça, né? E Alcha veio para que nós pudéssemos, porque na época da lei de Moisés, querido, ninguém conseguia cumprir a lei, porque era muito extensa. Então hoje, se nós anularmos a graça que Al deu o seu único filho para que hoje eu e você fosse salvo, nós estamos anulando a graça. Se hoje você devolve um dízimo, você está anulando a graça. Eu que estou falando, está na palavra, né? Se hoje ou você cumpre os 610 mandamentos e vive na lei, sob a submissão da lei da época de Moisés, ou você vive na graça, que nós estamos na lei nós estamos na graça. E nosso Criador deu seu único filho para que nós pudéssemos ser salvos e o jugo fosse tirado das nossas costas. Por quê? Porque na lei de Moisés, ninguém conseguia cumprir. Então foi necessário, por amor à humanidade, que desse o seu único filho para cumprir. Que nós cumprimos um mandamento da lei de Moisés, ou seja, devolver um dízimo, porque os preceitos da lei de Moisés, querido, são 610 mandamentos. Se você cumpre por exemplo, devolver o dízimo, que foi isento, foi extinto, desde quando Yahshua veio, acabou com esse preceito. Se você devolve, você está sobre os preceitos da lei, não sobre a graça. E hoje nós vivemos na graça. Aqui está falando, isso aqui significa, pois se os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Ou seja, quem somos herdeiros somos nós que estamos na graça, porque foi-se anulado. Agora, se você viver sobre os preceitos da lei, você está anulando a fé e cancelando a promessa. Você consegue entender? Então, se você vive a lei,
se você vive sobre os preceitos da lei, você está cancelando a fé e a promessa. Eu estou falando, não, foi na palavra. Pois se os da lei é o que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela você. Quem são os herdeiros? São os da graça. Porque ele veio para tirar todo o jugo, todo o sofrimento, tudo aquilo que nos preceitos da lei de Moisés ninguém conseguia cumprir, e Yahshua veio e cumpriu para tirar esse jugo das nossas costas. Então, se você volta lá para ser se você vive nos preceitos da lei de Moisés, você automaticamente está cancelando a fé e a promessa. Qual que é? De Yahshua vir para nos salvar, para nos dar a oportunidade de ser salvo, tirar todo o jugo sobre as nossas costas. Então, por isso que eu bato tanto sobre o dízimos e as ofertas. Eu bato muito sobre os dízimos, porque eu aprendi que se hoje eu devolvo o dízimo, automaticamente eu estou vivendo nos preceitos da lei. Só que nós não vivemos a lei, porque a lei cancela a fé e a promessa. Hoje nós vivemos pela graça, e Yahshua veio para que eu e você fosse salvo. Espero que o Espírito de Yahshua possa, assim, tirar toda a venda espiritual dos seus olhos, que as escamas caem por terra no dia de hoje, neste mês, né? E que você venha encontrar a verdade e ser livre. Em nome de Yahshua Mashiach, assim seja. Continuando. Porque a lei suscita a ira. A lei o quê? Suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Ou seja, a fé é segundo a graça. E Yahshua veio para que hoje nós vivemos o quê? Na graça, nós vivemos na lei. Então, a fé é o quê? A graça, viver a graça. Né? Viver tudo aquilo que ele veio 100% homem, e Yahshua cumpriu todos os mandamentos, para que hoje padeceu no madeiro, para que hoje eu e você fosse salvos e livres. Aleluia. Para que seja segundo a graça. A fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que estava no regime da lei, mas também a descendência descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Ou seja, então, queridos, se você... essa é a razão, olha aqui, vamos ler de novo. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Ou seja, se nós estamos na graça, nós também somos, nós temos promessa, nós somos promessa de receber, nós somos a promessa da descendência de receber a promessa cumprida em nossas vidas. Nós somos descendentes de Abraão, é nosso pai na fé. Então nós temos esse regime, essa descendência. Aqui a promessa seria garantida somente para a lei? Não, querido. A promessa, o regime não seria só alcançado aqueles dos preceitos da lei de Moisés, mas sim aquela descendência, né? Porque Abraão foi tirado de todos nós. Então nós tivemos a descendência, se nós somos descendência deles, nós somos filhos e herdeiros da promessa, né? Promessa e fé, né? Porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações diante daqueles em que Abraão creu, o Yahweh que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Ou seja, Abraão creu. Ele creu diante da falta de esperança, ele creu, ele continuou crendo diante das dificuldades, ele creu pacientemente, né, contra a esperança, ele creu contra a esperança. Assim tem que ser eu e você, nós temos que crer. Por quê? Porque Yahweh, assim como a existência, coisas que não existiam a Abraão, ele vai fazer comigo, com você. Coisas que não existem vai começar a acontecer em nossas vidas. Da fé, através da promessa. Se você tem uma promessa, querido, mesmo que a multidão diz, se você não passar, isso não é possível, vai acontecer, porque você é descendente de Abraão. Abraão é nosso pai na fé. Então você tem uma promessa, e essa promessa, assim como Abraão creu, e vivifica os mortos e chama a existência com você determinada situação, mas se você crer, daqui a pouco ou amanhã, que automaticamente é hoje, vai acontecer, né? Isso é a fé, querido, isso é promessa.
Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Abraão, ele creu contra todas as esperanças possíveis. Ele via que não tinha possibilidade nenhuma de acontecer na vida dele, possibilidade nenhuma. Mas o nosso Criador, querido, ele chama a existência, ele faz as coisas que não existem. As coisas que não existem começam a acontecer na vida daqueles que crê. É apenas crer. Se você é descendente de Abraão, Abraão é nosso pai na fé. Se você tem fé, vai chamar a existência. Aquilo que não aconteceu vai começar a acontecer na sua vida. Assim seja, continuando. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Yahvé. Ou seja, Abraão, ele creu contra a esperança. Ele já estava com quase 100 anos de idade, a sua esposa Sara. Ele garantido aí uma promessa que ele seria pai de nações. Ele falou: pai, se eu não consigo ter um filho, como eu vou ser pai de multidões, né? Como? Mas ele creu. Ele creu. Ele creu contra a esperança. Qual que é a sua esterilidade no momento? O que você acha que é impossível acontecer? Qual que é o seu impossível do momento? Crer. Abraão, porque Yahvé, ele chama a existência as coisas que não existem. Assim como Abraão já tinha quase 100 anos de idade e Sara, já idosa, ela gerou. Então, era promessa de Yahvé para ele, assim como é para nós. Continuando. Mas, pela fé, se fortaleceu dando glória a Yahvé. Estando plenamente convicto de que Yahvé era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele estava o quê? Convicto. Então, a fé, querido, você não pode deixar que a sua fé desfaleça. Você tem que crer até o último momento. Você tem que continuar acreditando que aquilo vai acontecer. Porque se você colocar uma dúvida, ali já é a falta de fé. Ali faz com que aquilo que estava prometido não venha acontecer. Porque você duvidou. A incredulidade é falta de fé. E falta de fé, querido, perde a promessa. Então, para esse mês, vamos meditar, vamos refletir. O que eu creio, o que eu tenho buscado, o que eu tenho esperado. Tá contra, não existe, mas aquele que eu creio chama a existência as coisas que... Querido, eu sempre gostei muito de viver pela fé. Não pelo que os meus olhos estão contemplando. Eu sempre tive uma fé diferenciada. Desde antes de conhecer Yahvé. Eu sempre tive algo que eu nunca aceitava as coisas porque eu sempre achava que tinha uma solução. Eu cria que o meu Criador sempre poderia me dar uma alternativa. E com isso eu recebi grandes livramentos, eu recebi grandes proteção, eu recebi grandes bênçãos por acreditar. Por acreditar. Você tem que praticar. O que é a fé? A fé você tem que exercitar, você tem que colocar em prática. Você tem que praticar a fé para que a promessa venha se cumprir na sua vida. Continuando. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que nós igualmente nos será atribuído a saber. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos e Yahvé, nosso Salvador, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Aleluia. Ou seja, querido, nós temos o dever de crer, porque nós fomos, Yahvé, ele foi entregue, ele ressuscitou dos mortos, ele veio 100% homem, por amor à humanidade ele foi entregue, ele foi o madeiro, venceu a morte, pegou a chave no inferno, ressuscitou. Por quê? Por causa de mim, de você, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele veio por amor a nós, para nos perdoar, para nos livrar, para nos salvar. Ele veio, ele foi entregue por madeiro, com todo o sofrimento, e ressuscitou para nos justificar.
que eu seja a nossa fé hoje, para que hoje nós tivéssemos fé. O que ele espera de nós? A nossa fé. O que é o espera de nós? Que nós tenhamos fé, que nós continuamos convictos desta fé. E que nós, de forma alguma, independente do que venha acontecer comigo e com você, que nós continuamos perseverantes, sem blasfemar, sem duvidar. Porque nós já temos prova suficiente que nós temos uma promessa e que essa promessa vai se cumprir. Nós temos fé suficiente e temos prova suficiente que o nosso Criador, ele chama à existência as coisas que não existem. Ele chama a existência. E por amor a mim e a você, ele deu seu único filho. E Yahshua foi no madeiro, veio 100% homem. Por quê? Se ele viesse homem e divindade, não teria justificação para vencer o diabo, para nos justificar. Ele veio 100% homem para dizer, nenhum homem conseguiu cumprir os preceitos da lei de Moisés. O jugo era muito pesado, 610 mandamentos. Imagina, 610 mandamentos. Ninguém conseguiu. O povo vivia oprimido, o povo vivia amarrado, o povo vivia sofrendo, queridos. E hoje, muitas denominações estão trazendo isso de volta, colocando jugo sobre as costas dos membros, colocando jugo, cobrando dízimos, oferta, oferta do coração, quanto você quiser dar. O dízimo já foi extinto, nós já vivemos na graça. Enquanto você volta a devolver o dízimo, você está excluindo a graça, você está cancelando a promessa, você está anulando a fé e cancelando a promessa. O que é a nossa fé? A nossa fé, querido, é crer que Yahshua veio para nos salvar, para nos libertar, para nos abençoar. Que Yahshua veio e ressuscitou, ele foi no inferno, pegou a chave da morte, ressuscitou para nos justificar, para justificar a nossa fé hoje. Então nós temos que crer nisso. E se você vive os preceitos da lei de Moisés, automaticamente você está anulando a fé e cancelando a promessa. Se você consegue me compreender, então eu gostaria de pedir que você viesse a refletir neste durante esse mês. Até então, tudo aquilo que fez com que você anulasse, ele ressuscitou para nossa justificação. E todas as vezes que você duvidar disso, você está anulando a promessa, você está anulando a fé, né? Por amor a mim, a você, a todos nós, a humanidade, o nosso Criador Yahweh dos Exércitos, ele entregou seu único filho por amor a nós. Ele sofreu, foi humilhado, rejeitado, foi cuspido, menosprezado, mas ele venceu todo o sofrimento por amor. Imagina que amor é esse? Por amor a mim e você, ele venceu todo o sofrimento, queridos. Toda dor. Pelas pisaduras dele nós somos curados, nós somos sarados, fomos libertos. Então você não tem que aceitar, você não tem que viver sobre o jugo dos preceitos da lei de Moisés. Você tem que viver a graça efetivamente, de fato, de verdade, né? Acredita-se mesmo que o Criador e nosso resgatador vai querer que você passe dificuldades, que você não tem o que comer, não tem que pagar suas contas para você ofertar em templos? Não, querido. Templo, você tem que ter consciência que é você. Nós somos o templo do Criador, o templo de Yahshua. Nós somos o templo. Se Yahshua é a nossa cabeça e nós somos o corpo, não tem como a cabeça andar sem corpo. Se você segue determinadas denominações, seitas, religiosas, você está andando sem a cabeça, que é o próprio Yahshua. Ele já veio, a promessa já foi entregue a nós, né? Nós agora temos que viver a fé, né? Ele ressuscitou para nos justificar. A partir do momento que você começa a defender placas de igreja, você está cortando a cabeça, tirando a cabeça, porque a cabeça não tem como viver separado do corpo. Imagina, você acha que você consegue andar sem sua cabeça? Um exemplo prático. Assim é Yahshua, ele que é a nossa cabeça, na nossa direção. Nós vivemos na graça. Então, templos, querido, que templo hoje, quando ele diz, eu derrubo, tem uma passagem que fala que os fariseus começaram a perseguir ele, porque ele falou, eu derrubo esse templo em 3 dias e levanto de novo. Ele estava dizendo, referindo-se a ele próprio, que ele morreria e no 3º dia ele se ressuscitaria. Então, isso significa que ele não habita em 4 paredes.
Ele habita em você, em mim. Se você tem comunhão com ele, se você busca a presença dele, automaticamente ele está dentro de você. E para que ele venha habitar, nós temos que tirar toda a sujeira, toda a imundície, todo o rancor, toda a raiva, toda a inveja, tudo aquilo que afasta a nossa comunhão com ele, né? Nós temos que gerar frutos de amor. O que é frutos de amor? Generosidade, bondade, longanimidade, né? É domínio próprio, mansidão. E afastar de nós tudo aquilo que é aqueles frutos frutos do mal, que é inveja, raiva, rancor, ódio, cobiça, adultério, fornicação, prostituição, enfim, tudo aquilo que é ruim, negativo, nós temos que tirar, porque enquanto existir isso dentro da gente, certamente ele não está habitando, porque ele não habita numa casa suja, ou seja, num templo sujo. Qual que é o templo? O templo é 4 paredes? Não, o templo é você. Então, se você quer ter a presença dele junto de ti, você tem que estar limpo, purificado, santificado, consagrado. Não estou aqui para dar lição de moral, estou aqui para compartilhar a fé, para ensinar a você verdadeiramente viver uma fé de fato, de verdade. Porque as pessoas, elas estão tão acostumadas a ouvir água com açúcar, e quando você fala a verdade, se fala, se você está na prostituição, se você está no adultério, se você está no erro, na cobiça, na inveja, você vai ter uma consequência. Elas se sentem ofendidas, por quê? Porque aquilo ali é o que ela está vivendo. Então ela se sente ofendida e acha que você não tem a obrigação de falar, eu sou seguidor de Yahshua. Eu vou falar a verdade, eu não vou falar água com açúcar para você, para te enganar, para você vir ouvir o que os seus ouvidos querem, não o que os seus ouvidos querem ouvir. Eu vou falar o que o Espírito me identificar e a direção do que eu devo falar por amor à sua alma, por amor à sua vida, por amor à sua salvação. Se eu quero que você seja salvo, que você encontre um caminho melhor, que você seja direcionado para o bem, se eu quero que você tenha uma comunhão íntima, que você possa assim, ser discípulo de Yahshua, falar para outras pessoas, automaticamente, se eu quero que você seja filho da descendência, filhos de Abraão, que todos nós, aqueles que crêem, têm fé, somos descendentes de Abraão, eu quero te falar a verdade. Yahshua, quando ele esteve aqui na terra, ele não falou o que as pessoas queriam ouvir. É fato que eles falavam muito por parábolas, né? Ele falava muito por parábolas, mas ele dizia a verdade. Ele dizia o remédio, ele aplicava o remédio que as pessoas necessitavam para ser curadas. Ele não dizia para agradar o seu ego ou para que elas ficassem satisfeitas com ele. No entanto, ele foi para o madeiro, ele foi perseguido por causa disso, por ele falar a verdade, por ele ministrar a verdade. Então, querido, por amor a você, por amor à sua alma, eu falo a verdade. Pode acontecer algum erro? Acontece, nós somos humanos e eu não sou perfeito. Perfeito é só meu Criador e meu resgatador, Yahshua. Ele que foi 100% perfeito. Ele que veio e cumpriu a lei e os preceitos da lei de Moisés para que hoje eu fosse livre. Para que hoje nós fôssemos livres, para que hoje nós tivéssemos oportunidade. Ele sim, ele veio fazer o que ninguém conseguia fazer. Então, eu quero deixar para você, durante esse novo mês que está iniciando, esse chamado, esse apelo. Você ainda vai continuar anulando a sua fé e cancelando a promessa? Porque muitos acreditam que a promessa é só para os preceitos da lei. Não é. Se você crê nisso, você está anulando a fé e cancelando a promessa, que significa que Yahshua, ele veio, foi entregue por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então eu quero que você crê nisso. Eu quero que você, a fim de que a promessa seja garantida, não somente os preceitos da lei, mas a todos aqueles que a promessa, querido, ela está garantida todos aqueles que são da descendência de Abraão, né? Tem fé. Abraão, ele creu contra a esperança, né? Então, ele vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Então, é isso que eu quero que você venha refletir e meditar. E sem enfraquecer na fé. Tem momentos que é difícil, mas se você buscar
buscar a sabedoria do alto, orar, jejuar, se consagrar, pedir força, literalmente, você vai vencer, assim como Abraão. Ele, com 100 anos de idade, sua mulher estéril. Ele creu, não duvidou em momento algum da sua promessa. Foi aquele, assim, foi 100% fervoroso, independente da circunstância, do que ele via. Ele estava com quase 100 anos. Todos aqueles que estavam ao redor dele, muitas vezes duvidavam, falavam, como é possível a Sara ser mãe, já idosa, já de idade avançada, né? E Abraão ali creu. Em momento algum ele duvidou. E quando o anjo apareceu para Abraão e Sara ouviu, ela até riu. Porque ela falou, nossa, eu já não... Como é possível? Então, querido, eu quero deixar para você neste mês uma reflexão. Para o Criador dos céus e da terra, para o nosso resgatador não existe impossível. Se você crê, tudo é possível aquele que crê. Ótimo mês, que Yahweh te abençoe este mês. Que Yahweh esteja na direção da sua vida e que, se você porventura esteja enfraquecido, venha se fortalecer, venha buscar a presença, venha meditar a palavra e que ele venha revelar o oculto e escondido, né? E que tudo aquilo que estiver oculto e escondido, que venha ser revelado a mim e a você, né? Que ele venha ministrar nos nossos corações. Esse vídeo ele ficou um pouquinho grande, por quê? Porque a bênção é muito grande, né? Para você refletir, para você meditar, para você, de fato e de verdade, querido, buscar a presença e sair e ter um mês abençoado, ter um mês fortificado, plenamente poderoso na presença do nosso Criador, tá? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, porque eu sempre estou postando vídeo e assim que eu postar, você é notificado, né? Que Yahweh te abençoe vocês, querido. Que a presença de Yahweh dos exércitos esteja com você durante todos os dias desse novo mês. Paz de Yahweh, queridos!